Fala pessoal, Eliseu Souza na área, aparecendo aqui para você antes da sua aula começar, porque eu quero te deixar um recado muito importante. Nos dias 29, 30 e 31 de julho, nós, da Academia da Aprovação, estaremos fazendo lives gratuitas aqui no YouTube, às 20 horas, horário de Brasília. Beleza? E nessas lives, pessoal, além de ensinar o passo a passo para você se tornar um federal, ou seja, PF, PRF, policial legislativo, ganhar os seus 5 dígitos na conta, né? Nós vamos estar lançando o nosso curso completo para as carreiras federais. Além do curso, teremos também a mentoria, né? Então a gente vai estar divulgando tudo do produto e vamos fazer um desconto especial nos dias 29, 30 e 31 de julho. Então será um preço de custo para você ali adquirir e experimentar, né? Nós que somos um curso novo, mas um curso de muita qualidade, estamos contratando professores renomados aí para trabalhar com a gente. E com certeza vai ser um curso de qualidade que irá aprovar muitos, quiçá até mais de 50% nos próximos concursos ali da PF, PRF e Polícia Legislativa Federal. Beleza, pessoal? Então, aproveite, entre no nosso grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição. No grupo do WhatsApp, nós mandamos PDFs gratuitos, entre outras informações, do nosso lançamento que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de julho. Você vai se arrepender se você não participar da live, não pegar os ensinamentos gratuitos, mesmo que você não compre o nosso curso. E também irá se arrepender depois se você não comprar, porque vai aumentar muito o preço. Beleza, pessoal? Mas mesmo que não for comprar, acompanhe a nossa live. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a estudarem aí para as carreiras federais com qualidade e serem aprovados e mudar a vida de vocês, a vida da sua família, assim como eu mudei a minha. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Eu espero vocês lá. Fiquem com Deus. Tamo junto. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Professor Eliseu Souza na área, seu professor de legislação penal especial, e estamos na aula de hoje aqui para falar sobre a lei número 9.455 de 1997, a lei de tortura. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o slide. Convido você aí, que ainda não me segue no Instagram, a me seguir no Instagram, né? _Eliseu, _Souza, e a seguir também a Academia da Aprovação. Beleza, pessoal? A aula de hoje aqui é uma aula completa, mais algumas resoluções de questões, tanto no meio da aula, quanto depois também estaremos resolvendo questões no final. Beleza? Mas, como eu já falei para vocês, a importância de vocês estudarem por videoaula, pelo PDF, também estudar pela legislação seca. Então já abre aí a lei 9.455 de 1997 no site do Planalto. É só digitar no Google essa lei e clicar no link do site do Planalto, que é muito importante fazer a leitura seca e depois também resolver questões na sua plataforma de questões, seja aqui com a gente também pela inteligência artificial ou pelas questões do PDF. Beleza, pessoal? Mas vamos que vamos para estudar essa lei de tortura. Beleza, pessoal? Então nós estamos aqui, né? Lei dos crimes de tortura, também chamada de lei de tortura ou lei anti-tortura. Vamos destacar primeiramente o que a Constituição Federal fala sobre os crimes de tortura. Então a nossa CF de 88, nossa Constituição atual, ela traz como princípio o repúdio à tortura e as penas degradantes, desumanas e cruéis. Vejamos o que diz a nossa Constituição sobre o assunto. Artigo 5º, inciso 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, a primeira consideração que a gente faz aqui, ó, essa palavra aqui, ó, ninguém. O que significa ninguém, pessoal? Significa que ninguém vai ser submetido à tortura. Então, o cara pode ter cometido estupro de vulnerável, pode ter cometido homicídio da pior das espécies, mesmo assim, ele não vai ser submetido à tortura. Porque a nossa Constituição, ela veda, ela repudia a tortura em todas as suas formas. Beleza? Deixa eu voltar aqui para vocês, olhar para a câmera, para interromper. Eu gosto de interromper porque eu gosto de deixar claras as coisas. Pessoal, em alguns países, existe uma teoria da bomba relógio, que é uma teoria que você permite que seja aplicada a tortura, ou seja, você permite que o policial ou uma pessoa pratique a tortura em benefício da população no todo, né? Então, por exemplo, assim, um cara que foi lá e botou uma bomba no metrô. Ele está colocando várias pessoas em risco, né? Então, seria justo ali você torturar ele para ele falar onde está a bomba, o esquadrão antibomba ir lá e desarmar. Então, alguns países permitem isso, colocam na Constituição ou na lei, é permitida a tortura em alguns casos. Porém, no Brasil, no nosso caso, que é o que importa para você, né? A não ser que você queira fazer para concurso para a Polícia de Portugal ou Polícia dos Estados Unidos, mas não é o seu caso, né, eu acredito. Então, no Brasil, não existe nenhuma hipótese de permissão da tortura. Então, se na sua prova eu vim falando lá sobre que no Brasil é permitido em alguns casos a tortura, marca errado. Pode marcar errado de cor. Então, agora, em apenas menos de 5 minutos de aula, você já sabe a primeira pegadinha de prova. Se vier alguma questão te falando que a tortura é aplicada em algum caso, que a legislação, a Constituição permite a tortura,
você marca que está errado, porque a Constituição fala que ninguém, ou seja, ninguém, será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir então, né? Bom, sigamos aqui, né? Fala assim, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, que é o que importa pra gente aqui, mas vamos complementar também, né? O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Então, olha que interessante aqui, pessoal. Ela fala sobre os crimes que ela considera inafiançáveis, ou seja, que não cabe fiança, a pessoa não pode pagar dinheiro para ela ser liberado. Cabe liberdade provisória? Cabe, porque todos os crimes cabem em liberdade provisória. Agora, não cabe liberdade provisória mediante fiança, ou seja, não cabe o cara pagar dinheiro para ser liberado. O juiz pode entender que ele pode liberar a pessoa, mas ela não pode pagar para isso, entendeu? Então é inafiançável, não cabe fiança. Insuscetíveis de graça ou anistia. Então, a prática de tortura, tráfico de entorpecentes, drogas afins, terrorismo e os definidos como os crimes hediondos. Daí que eu separei, né? Já que o que importa pra gente é a tortura, falando, a tortura, portanto, é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Pessoal, eu não sei se você é concurseiro juninho, se você é concurseiro já cascudo aí de prova, né? Então, você pode ter lido ali e não achado nenhuma maldade, né? Tipo, a gente falou só sobre a Constituição Federal, que fala sobre o crime de tortura. Só que, pessoal, a parte que eu trouxe aqui é super cobrada em prova. Tanto em legislação penal especial, na parte dos crimes de tortura, tráfico de drogas, hediondos, terrorismo, quanto na parte da Constituição Federal. Se você ir lá em direito constitucional, eles podem cobrar isso também. Então, eu vou fazer um mnemônico aqui, pessoal, que vai ajudar vocês demais, beleza? Mas demais mesmo. Vocês vão me agradecer depois. Vamos pro slide, então. O concurseiro juninho, né, não levou maldade nenhuma, mas você aí que já fez prova, você já sabe que é a importância do 3TH e do ração. Beleza? Então, vou fazer aqui do lado, nosso único espacinho branco aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Olha aqui embaixo. 3TH. Eu vou colocar aqui, ó. Não. Desculpa a letra feia, pessoal, mas o mais importante é o conteúdo. Não tem graça. Você vai escrever isso no seu caderninho. Então, 3TH não tem graça. Beleza? Então, 3TH, a gente já viu que o 3TH não tem graça. Vou explicar depois o que significa isso. Deixa eu fazer aqui em cima agora. Você vai escrevendo aí no seu caderno junto comigo, beleza? E o ração. Então, você vai colocar aqui que é imprescritível. Não coube tudo aqui. Mas você vai entender, beleza? Então, um ração é imprescritível e o 3TH não tem graça. O que significa esse 3TH, que é o mais importante para a aula de hoje? 3T do quê? Tortura, tráfico de drogas e terrorismo. H, de crimes hediondos. Ou seja, eles não têm graça. São insuscetíveis de graça ou anistia. É o que fala aqui, ó. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. Então, esse mnemônico, pessoal, é para te ajudar a decorar, para na hora da prova você não cair em pegadinha da banca, né? Porque a gente tem tanto conteúdo para aprender e para isso que eu tô aqui, para facilitar para vocês, como eu falei. Não ficar de juridiquês, mas fazer você acertar a questão de prova, porque é isso que vai te botar no cargo público e vai mudar a sua vida. Tá, Eliseu, mas o que é ração? Ração é o que a banca usa para tentar confundir no caso do 3TH. Então, a ração aqui, no caso, o ra, é de racismo. Então, os crimes de racismo e o são de ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Aí sim são crimes imprescritíveis. Beleza? Então, se a banca falar, por exemplo, lá na prova, a tortura é um crime inafiançável e imprescritível, você vai marcar o quê? Vai marcar errado. Porque a tortura não é imprescritível. A tortura ela é inafiançável e não tem graça. É insuscetível de graça ou anistia. Beleza? Da mesma forma o terrorismo, da mesma forma o tráfico de drogas e os crimes hediondos. Eles não são imprescritíveis. Os únicos crimes imprescritíveis é o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Beleza, pessoal? Então deixa eu voltar para vocês aqui
para ver se vocês realmente entenderam, pessoal. Eu sei que o mnemônico ficou feio, minha letra é feia, vai se acostumando, mas eu acho que deu para pegar, né? Eu repeti bastante. Então, 3TH não tem graça. Tráfico, terrorismo e tráfico de drogas, crimes hediondos, 3T, mais o H de hediondos, não tem graça. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Beleza? Agora, a ração, que é o racismo e a ação de grupos armados, são também inafiançáveis, porém, eles podem ter graça, podem ter anistia, porém são imprescritíveis, ou seja, esses crimes não prescrevem, beleza? Então, você vai lembrar que todos são inafiançáveis, ou seja, nenhum do ração, nenhum 3TH, você pode pagar fiança para eles. Porém, apenas o ração é imprescritível e apenas o 3TH é insuscetível de graça ou anistia. Beleza, pessoal? Acho que ficou bem explicado, né? Vamos então aí para o próximo slide. Bom, atenção, coloquei aqui, né? O crime de tortura não é imprescritível. Para relembrar aqui para vocês, tem que ser repetitivo mesmo, porque isso cai muito em prova, pessoal. Essa característica é aplicável apenas aos crimes de racismo e às ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Já houve decisão do STF no sentido de negar também a aplicação do induto a condenado por crime de tortura. Você pode estar falando, Eliseu, qual que é a diferença entre induto, graça ou anistia? Vou mostrar para vocês aqui agora, pessoal, de graça para vocês aqui o mapa mental. Então, olha que legal, pessoal. Vamos falar primeiro sobre a anistia. A anistia, ela é concedida por lei do Congresso Nacional, ou seja, lá onde eu trabalho, né? Congresso Nacional Federal, no caso é o Senado e a Câmara dos Deputados. Congresso bicameral. E o que ela faz, a anistia? Ela extingue a pena e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, a anistia, pessoal, é só por meio de lei. Não é o presidente da República, não é o governador, é lei. Lei do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara. Beleza? Agora, a graça e o induto são concedidos pelo presidente da República. Então, a primeira diferença aqui, ó, vou até cortar. Porque a graça e o induto é como se fosse a mesma coisa. A única diferença aqui, ó, que a graça é individual e é provocada, né? A pessoa precisa pedir. E o induto ele é coletivo e espontâneo. Mas é o mesmo instituto. Então, você vai lembrar, a primeira coisa que você vai lembrar. Anistia é lei, precisa de lei do Congresso Nacional. Então, a anistia precisa de lei. Agora, a graça e o induto são concedidas mediante decreto do presidente da República. Beleza? Então, graça e induto mediante decreto do presidente da República. O induto, ó, é engraçado que não dá para usar o mnemônico individual aqui, né? Porque o induto que começa com in, ele é coletivo. E a graça ela é individual. Beleza? Você vai lembrar, pessoal, vou utilizar um mnemônico aqui, né? Meio doido. Tipo assim, graça. Você faz uma gracinha com a sua namorada. Uma coisa individual, né? Uma coisa entre vocês dois ali. Você não quer uma coisa coletiva assim com a sua namorada. Agora, o induto, como não tem nada a ver com graça, você vai colocar como uma coisa coletiva, beleza? E lembra aí do induto de Natal, uma coisa espontânea que o presidente oferece para quem ele quer. Agora, a graça não. A graça é uma coisa provocada. Ou seja, você precisa provocar a sua namorada para ir lá e individualmente os dois fizerem essa gracinha, beleza, pessoal? Um mnemônico meio bobo, mas que eu tenho certeza que na hora da prova você vai lembrar, dar risada e marcar. Outro tema que é muito cobrado tanto na legislação penal especial quanto no direito constitucional. Beleza, pessoal? E aqui pra gente relembrar, né, pra gente revisar de novo já, a curto prazo, os crimes de tortura, eles são inafiançável, insuscetível de graça, induto ou anistia, e ele não é imprescritível. Imprescritível é apenas o ração. 3TH não tem graça. Beleza, pessoal? Prossigamos, então. Agora vamos chegar nos crimes propriamente dito. Beleza, pessoal? Vamos chegar nos crimes propriamente dito, que é a parte mais importante da aula. Bom, primeiro aqui vamos falar da pena, né? Vamos começar do inverso. Então, a pena que você vai lembrar, infelizmente as bancas pequenas e às vezes até as grandes acabam cobrando a pena, né? Então, aqui, na lei de tortura, a pena é a mesma para vários crimes. Opa, passei aqui. A pena no crime de tortura é a mesma para todos os crimes, com exceção do crime de omissão perante a tortura, beleza? Mas a gente vai falar dele quando chegar lá em específico. Então, o prazo que você vai guardar de pena aí é reclusão de 2 a 8 anos. É claro que isso é sem qualificador, né, pessoal? Também temos crimes qualificados aqui na lei de tortura, beleza? Mas o que constitui crime de tortura, Eliseu? Bom, vamos lá. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, pessoal, essa aqui é a primeira coisa que a gente tem que analisar e olhar bem. O que é a tortura propriamente dita? É você constranger alguém com emprego de violência, ou seja, você utilizar de violência mesmo, torturar a pessoa ali violentamente, ou grave ameaça. Então, não precisa você exercer violência, mas só de você
oferecer uma grave ameaça à pessoa, você ameaçar ela de uma forma grave, vai ser a tortura. Quando você causar o sofrimento físico ou sofrimento mental. Então, a primeira hipótese aqui, que cai muito em prova, é isso. Que não é necessário apenas a violência, pode ser por grave ameaça, e que também não é só o sofrimento físico, você pode fazer a pessoa sofrer mentalmente, que você vai estar cometendo tortura. Beleza? Então, isso aqui vai ter praticamente em todos os crimes de tortura, que é você constranger a pessoa com violência ou grave ameaça e causando sofrimento físico ou mental. Ou os dois, entendeu? Você pode, por exemplo, fazer tudo junto, mas vai ser apenas um crime de tortura. Tanto, tipo assim, se utilizar a violência, grave ameaça e causar sofrimento físico e mental. Beleza? Mas precisa de apenas um para cometer o crime de tortura. E temos dolos específicos. Então, a maioria dos crimes de tortura exigem, além de você constranger alguém com violência ou grave ameaça, a parte específica, né? O dolo específico. E a gente vai ver o primeiro aqui agora. Que é no inciso A. Fala assim, pessoal. Você vai constranger a pessoa com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com a finalidade, com um dolo específico de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, pessoal, essa aqui é a famosa tortura prova ou tortura probatória. Beleza? Nessa tortura aqui, o indivíduo que comete tortura, ele comete com a finalidade de obter uma informação, declaração ou confissão. Então, é aquela tortura que, por exemplo, assim, você acha que tal pessoa cometeu um crime. Vamos colocar nome que fica mais fácil, né? O João, ele acha que a Maria sequestrou o filho dele. Só que ele não consegue provar, a autoridade policial não consegue provar. Deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil olhando para você. Né? O Joãozinho, ele acha que a Maria matou o filho dele morreu e ainda não sabe quem foi o mandante. Daí o Joãozinho vai lá, sequestra a Maria, utiliza de violência, causando sofrimento físico na Maria, para ela confessar que ela realmente fez aquele crime. Então ele está querendo o quê? Uma informação, uma declaração, uma confissão, e está torturando ela para isso, para a vítima, no caso. Né? Então ele está torturando a Maria para que ela confesse que ela matou o filho dela. Beleza? Mesmo que seja a verdade, ele vai responder pelo crime de tortura, porque todo mundo pode cometer o crime de tortura, né? Nesse caso aqui. Então o Joãozinho, no caso, cometeria o crime de tortura, mesmo que Maria tenha matado o filho dela. Beleza, pessoal? Porque ninguém tem o direito de torturar. Então, essa é a primeira tortura, chamada tortura prova ou probatória, quando você tortura uma pessoa para que ela confesse, declare ou te dê alguma informação que você quer. E, interessante aqui, ó, vamos voltar no slide, que não é apenas a vítima, mas terceira pessoa. Então, no caso aqui, por exemplo, ó, vamos lá, João, em vez de sequestrar Maria, sequestrou o esposo de Maria para torturar ele. Ele está torturando o esposo de Maria e quer que Maria confesse. Então ele pegou lá tanto a Maria quanto o esposo dela, ficou torturando o esposo, mas ele quer uma confissão de terceira pessoa. Então serve tanto se ele utilizar de violência, grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, para obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então grava bem isso, porque é cobrado em prova também. Pode ser tanto da vítima quanto de terceira pessoa. Então se a banca lá, a banca CESP cobrar, por exemplo, constitui crime de tortura prova, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando de sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração, confissão apenas da vítima. Você marca já errado, porque é tanto da vítima quanto de terceira pessoa. Então, essa aqui é a tortura prova. Beleza, pessoal? Agora temos aqui um outro crime de tortura, pessoal. Então, a mesma coisa aqui, né? Tanto com violência ou grave ameaça, e tanto sofrimento físico ou mental. O que muda é isso aqui, ó. A finalidade específica desse crime de tortura é para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Nós temos aqui a famosa tortura crime. Falamos primeiro sobre a tortura prova, né? Que é quando o cara quer obter uma declaração, uma confissão da pessoa. E aqui nessa tortura crime é quando o Joãozinho, no caso ali, ele, por exemplo, tortura a Maria para ela provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. O que seria isso, pessoal? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Seria, por exemplo, assim, vamos supor que Joãozinho conhece Maria. Maria trabalha no banco, ela é gerente do banco, tem acesso ali a dinheiro, consegue ter acesso fácil a dinheiro no banco. E Joãozinho vai lá e pega a Maria, começa a torturar ela e fala assim, ó, utiliza de uma grave ameaça. Se você não pegar R$1 milhão para mim, trazer amanhã, eu vou matar o seu filho. Eu vou fazer não sei o quê.
ou tortura ela mesma fisicamente para que ela faça isso de pegar o dinheiro, cometa esse crime, senão ele vai atingir algum sofrimento físico ou mental dela. Ou ele vai lá e faz mesmo a violência, causa sofrimento físico ou mental e fala, se você não trazer, vai ser torturada mais. Então ele já atingiu o objetivo dele, né? Ele foi lá, utilizou o emprego de violência ou grave ameaça, causou sofrimento físico ou mental para que ela cometa um crime. Então aqui no caso nós temos a tortura-crime. A finalidade do agente é essa, que a pessoa cometa uma ação ou omissão de natureza criminosa. Beleza, pessoal? O slide aqui. Essa foi a tortura-crime. Então, para revisar, tortura-prova é quando você quer obter alguma informação, declaração ou confissão da vítima. Tortura-crime é quando você quer fazer com que a vítima pratique ação ou omissão de natureza criminosa. E agora, nós temos aqui a tortura em razão de discriminação racial ou religiosa. É a famosa tortura preconceito ou tortura preconceituosa. Beleza? Vou marcar aqui preconceito. Você já sabe o que é tortura, né? Mas não custa lembrar. Então, a famosa tortura preconceito, discriminatória, tem várias nomenclaturas, tá, pessoal? A nomenclatura é apenas para facilitar os estudos, mas a banca também cobra a nomenclatura. Então, no caso aqui, ele não tem uma finalidade específica, assim, igual na primeira tortura-prova, ele quer obter uma prova, quer obter uma confissão. Na segunda tortura, ele quer que a pessoa cometa um crime, seja em ação ou omissão. Aqui ele não tem nenhuma finalidade. A finalidade dele é apenas o preconceito dele, por isso que chama tortura preconceito. Então, aqui o preconceito é racial e religioso. Então, por exemplo, preconceito racial. Eu vou cometer a tortura, vou utilizar de violência para causar sofrimento físico ao Gabriel, só porque ele é negro, só porque ele é pardo, só porque ele é branco. Entendeu? Então, a pessoa não tem nenhum motivo específico, ela faz em razão de discriminação racial. Ou religiosa. No caso, vou torturar a Juliane porque ela é evangélica, eu não gosto de evangélico e vou torturar, vou utilizar de grave ameaça, causando de sofrimento mental, por conta que ela é evangélica, entendeu? Então, aqui, pessoal, de acordo com o princípio da taxatividade, é apenas em razão de discriminação racial ou religiosa. Beleza? Então, por exemplo, se fosse uma discriminação homofóbica, será que pode ser aplicada tortura? O STF entendeu que sim. O STF considera, enquanto não houver lei criminalizando a homofobia, né, que a homofobia se encaixa na raça. Beleza? Mas, de acordo, se for analisar o princípio da lei, não, né? Porque se fala apenas de raça ou religião. Mas, como o STF decidiu, se perguntar se a homofobia se enquadra aqui em tortura, se a pessoa cometer a tortura em razão de discriminação homofóbica, por exemplo, vai ser aplicada também a tortura. Beleza? Mas, na legislação, fala dos dois R's. Eu até faço um mnemônico para você lembrar. A tortura preconceituosa, RR. R de racial e R de religiosa. Essas duas formas de preconceito são criminalizadas na lei de tortura. Agora, um outro crime de tortura, pessoal. Esse aqui é um pouco mais diferente dos três primeiros, né? A gente falou sobre a tortura probatória, tortura prova, tortura crime e a tortura preconceituosa, a tortura ali do racismo, a tortura da religião, né? Preconceituosa. Agora a gente vai falar sobre a tortura castigo, uma tortura um pouco diferente. Uma coisa, pessoal, que eu não falei, vou até voltar agora para vocês aqui para ficar de forma mais clara para explicar, né? A tortura, esses três primeiros que a gente estudou, que são os crimes raiz ali de tortura, né? Previsto no artigo 1º, tortura crime, tortura prova e tortura racismo, tortura preconceituosa, eles não são crimes próprios. Ou seja, tem muitos países que apenas criminalizam a tortura quando ela é praticada por servidor público. Porque, querendo ou não, né, em 99% dos casos, é um policial ou outro servidor público que comete o crime de tortura. Então, tem vários países que a tortura é crime próprio, ou seja, só quem é servidor público pode praticar. Porém, o Brasil, né, estendendo a proteção aos direitos humanos, estendendo a garantia, ele colocou o crime de tortura como um crime comum. Então, não é um crime próprio. Ou seja, por exemplo, o seu Zé da esquina, não é servidor público, ele pode praticar o crime de tortura. Beleza? É mais raro de acontecer, né? Geralmente são servidores públicos, e especialmente os policiais. Porém, pessoas comuns também cometem os crimes de tortura. Então, por bem, eu achei que o Brasil acertou muito nessa parte da legislação do Congresso Nacional, criminalizou os crimes de tortura de forma comum. Ou seja, qualquer pessoa pode praticar o crime de tortura. Então, se a prova vinha falando lá, em regra, os crimes de tortura são crimes próprios
sendo somente praticados por servidores públicos. Você vai marcar errado. Não é crime próprio de servidor público, qualquer pessoa pode cometer, e se for um servidor público que cometer, vai ser punido com aumento de pena de 1/6 a 1/3. A gente vai ver isso ainda, mas saiba que se o servidor público cometeu o crime de tortura, vai ser aplicado aí a reclusão de 2 a 8 anos, como eu falei, que é de todos os crimes, com exceção do crime de omissão, que é outra pena, não é pena de reclusão, é detenção. A gente vai falar sobre ele ainda, né? Mas são crimes que não são próprios, são crimes comuns, beleza? Porém, nós temos uma exceção, que é a exceção agora do crime que a gente vai falar, que é o crime de tortura castigo. Beleza, pessoal? Então, deixa eu voltar para o slide aqui. E vou escrever aqui, assim como eu fiz nos outros, né? O nosso crime aqui de tortura castigo. O que é esse crime de tortura castigo, Eliseu? E por que ele é um crime próprio, diferentemente dos outros crimes ali que você falou que é um crime comum? Vamos ler aqui então. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. A pena é a mesma pena, né? Reclusão de 2 a 8 anos. Então, pessoal, olha aqui a diferença. Porque ele é um crime próprio, ou crime bipróprio, até vou explicar para vocês. Porque você vai submeter alguém que está sob a sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. Então, a violência ou grave ameaça é da mesma forma, nos outros crimes de tortura, como eu falei, pode ser utilizado tanto a violência quanto a grave ameaça, ou as duas ao mesmo tempo, causar sofrimento físico ou mental, só que aqui fala intenso. Ó. Então não é apenas um sofrimento físico ou mental, mas é um intenso sofrimento físico ou mental para ser crime. E por que é próprio, Eliseu? Porque a pessoa que está sofrendo tortura, ela tem que estar sob a guarda, poder ou autoridade. Então não é qualquer pessoa que pode cometer esse crime. A pessoa ela tem que ter uma guarda, tem que ter um poder, tem que ter uma autoridade sobre a pessoa que está sendo torturada. Beleza? Então por isso que o pessoal fala que chama de crime próprio. Porque você tem que ter a guarda, o poder ou a autoridade sobre a pessoa, senão não tem como cometer esse crime, né? E tem alguns autores também, doutrinadores, que chamam de crime bipróprio, né? Claro que cada um inventa um nome para vender livro, mas pode cair na sua prova também. Por que crime bipróprio, Eliseu? Porque tem que ser o próprio agente ativo, de ter a guarda, poder ou autoridade, e o sujeito passivo também tem que sofrer essa guarda, poder ou autoridade. Então, por isso que fala que é um crime bipróprio, tanto no agente ativo quanto no agente passivo. Beleza, pessoal? Então, guarda bem aí, anota no seu caderninho que esse crime aqui, diferentemente dos outros, ele é próprio, beleza? É um crime de tortura próprio. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver coisas mais interessantes sobre esse crime também. Então, pessoal, deixa eu pegar a caneta aqui, a caneta não está vindo. Bom, agora sim. Aqui fala, ó, intenso sofrimento físico ou mental. Então, diferentemente dos outros crimes, aqui você deve ter um intenso sofrimento físico ou mental. Né? Já que geralmente são pais que cometem esse crime, então você tem que ter uma coisa bem mais avançada. Não é só você corrigir a pessoa, por exemplo. Tem que ser realmente você se exceder na forma de aplicar um castigo pessoal ou na medida de caráter preventivo. Beleza? Deixa eu voltar aqui para vocês, então, para explicar de uma forma mais aprofundada esse crime, que é um dos crimes que mais confundem assim, né? Então, pessoal, o que é esse crime de tortura castigo? É o crime ali que você vai pegar a pessoa que está sob sua guarda, poder ou autoridade, e você quer corrigir ela, você não quer torturar, não é sua vontade, não tem um dolo específico de torturar. O seu dolo ali é você aplicar um castigo ou uma medida de caráter preventivo, entendeu? Então é normal, né? Os pais que amam os filhos castigarem, falar, você fez coisa errada, você vai ficar de castigo, não vai sair hoje. Porém, tem muitas pessoas que se excedem, né, pessoal? Que acabam saindo do razoável e acaba quebrando uma cláusula. E o Estado acha por bem proteger essas pessoas, o sujeito passivo, no caso, né, os filhos, quem está ali sob a guarda, poder e autoridade dessas pessoas que se excedem. Então, por exemplo, um pai pode amar o filho de maior amor do mundo. Só que ele vai lá e, por exemplo, ele fuma cigarro, pega a bituca de cigarro, e a filha, por exemplo, a filha de 17 anos, Fala, meu aluno, voltamos aqui e vamos continuar então no segundo bloco sobre os crimes de tortura. Beleza? Vamos aqui então para o slide. Vamos fazer uma breve revisão sobre o que falamos na aula anterior, né, pessoal? Sobre os crimes de tortura aqui. Bom, crimes de tortura são crimes materiais, ou seja,
passou aqui. Só se consumam com a produção do resultado. Beleza? Então não são crimes formais ali, tem que ter realmente o sofrimento físico ou o sofrimento mental e que a pessoa consiga ali atingir o dolo específico dela, beleza? São possíveis a tentativa e a desistência voluntária. Então isso aqui vocês estudam em direito penal, né? Mas para relembrar, basicamente, tentativa é quando o crime é tentado, ou seja, que ele não consegue consumar. Então o cara não conseguiu consumar a tortura, mas ele começou. Então ele vai responder por tortura na modalidade tentada. E a desistência voluntária é quando a pessoa ela desiste da tortura. Por exemplo, ele está torturando, mas desiste no meio do caminho antes de conseguir consumar. Aí sim é aplicada a desistência voluntária. E não se admite o arrependimento eficaz e nem o arrependimento posterior. A ação penal pública é incondicionada nos crimes de tortura. Ou seja, não precisa de representação do ofendido, não é uma ação penal privada, é ação penal pública incondicionada. O mnemônico aqui, eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Deixa eu ver aqui. Na tortura, vamos ver se fica bom aqui. Vou escrever para você. Saiu aqui. Vamos ver se voltou. Agora voltou. Agora sim, estamos aqui. Já está dando problema aqui, mas vamos assim. Bom, não vou escrever aqui não, então, já que também está dando problema. Mas o mnemônico aqui, vou utilizar mostrando aqui para vocês. Na tortura, você pode desistir, mas não pode se arrepender. Então, o mnemônico para você lembrar que não cabe arrependimento eficaz nem arrependimento posterior, mas que cabe desistência voluntária. Então, na tortura, você pode desistir, mas não pode se arrepender. Beleza? E as modalidades de tortura aqui, para relembrar, temos a tortura à prova, que é quando você perpetra tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Temos a tortura para a prática de crime ou tortura-crime, que ela é perpetrada para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. E temos a tortura racismo ou tortura discriminatória ou tortura preconceito, que ela é perpetrada em razão de discriminação RR, racial ou religiosa. Temos também a tortura castigo, que vimos que é a tortura diferente. Todas essas torturas aqui são crimes comuns. Agora, a tortura castigo é um crime próprio ou bipróprio. E ela é perpetrada como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Beleza? Então, foi tudo isso que a gente viu na aula passada. Além do 3TH, né? Que a tortura é um crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, ela não é imprescritível. Então, essa foi a breve revisão da aula passada. Beleza, pessoal? Vamos falar aqui sobre as condutas equiparadas que tem na lei de tortura também, além dessas 4 tipos de tortura. Fala aqui, né? Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, pessoal, temos aqui a tortura do preso ou de pessoa sujeita a medida de segurança. Beleza? Preso é aquela pessoa que está presa, né? Seja provisória, seja condenado definitivo. E pessoa sujeita a medida de segurança é aquele que sofreu uma sentença absolutória imprópria, né? Ou seja, tá ali, ele é inimputável e está submetido à medida de segurança. Beleza? Então esse crime aqui é um pouco diferente. E eu coloquei aqui, destaca-se que essa conduta é a única que não exige dolo específico do agente. Ou seja, dolo específico é aquilo que é específico da pessoa. Tortura, no caso da tortura, é informação. A pessoa ela quer uma informação, quer uma confissão. No caso da tortura crime, ela quer que a pessoa cometa uma ação ou omissão de natureza criminosa. Aqui, nessa tortura do preso ou de pessoa sujeita a medida de segurança, não exige dolo específico do agente. Basta que a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança seja submetida a sofrimento, não sendo exigido nenhuma finalidade especial por parte do torturador. Ademais, este crime só será praticado se o agente praticar ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Logo, se o agente submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, mas está apenas cumprindo a lei de execução penal ou outras leis, não há crime de tortura. Confuso, né, pessoal? Coloquei bastante texto aqui porque esse crime de tortura é um pouco diferente e as bancas cobram muito impróprio. Mas agora eu vou olhar para você para te explicar melhor, né, para que você tranquilize, porque eu estou aqui para facilitar a sua vida. Bom, pessoal, primeiramente, isso aqui é uma conduta equiparada, né? Ou seja, vai responder a pena de reclusão lá de 2 a 8 anos, que são a pena de todos os crimes de tortura
com exceção do crime de omissão perante tortura, que a gente vai ver logo após. Beleza? E o que fala aqui? Fala que quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, por isso que aqui não tem nenhum dolo específico. O que no caso o agente faz, o policial lá, no caso mais propenso a cometer isso aqui é o policial penal, né, que está cuidando do preso, está lidando com o preso. Ele vai fazer alguma coisa que não está prevista em lei. Por exemplo, o preso cometeu uma falta grave lá na lei de execução penal. Se você vai estudar polícia penal, você vai estudar a lei de execução penal. Fala sobre as sanções que o preso pode sofrer. Tem o RDD, tem a inclusão preventiva, suspensão de direitos, advertência, repreensão. Então tem várias sanções para o preso. Porém, o policial penal, por exemplo, o preso cometeu uma falta grave e ele fala assim, ó, você vai ter que ficar de pé por 5 horas e vou ficar te odiando. Se você sentar, você vai apanhar. Alguma coisa assim. Ele está sancionando, ele não fez alguma coisa grave, assim, a finalidade dele não tem alguma finalidade, a finalidade pode até ser educar, mas no caso ele está fazendo uma coisa que não está prevista em lei. Ou seja, ele inventou da cabeça dele. Então, nós, servidores públicos, temos o dever de cumprir o princípio da legalidade, né? De fazer apenas aquilo que a lei permite, aquilo que a lei nos manda. Então, se você inventar alguma coisa, você principalmente que vai ser policial penal, você corre esse risco de cometer esse crime de tortura. A pessoa presa ou a pessoa sujeita à medida de segurança. Porque você está inventando alguma coisa que vai causar um relacionamento físico ou mental que não está prevista na lei, não está resistente de medida legal. Porém, que eu coloquei o comentário embaixo, né? Por exemplo, se o agente lá, o diretor do presídio, ele vai lá e coloca o preso no RDD, mas cumpriu todos os requisitos da lei, tudo que está na lei lá, seguiu o processo administrativo correto, só que o preso ficou se achou ofendido no sofrimento físico ou no sofrimento mental e vai lá e contrata um advogado para fazer o diretor responder sobre tortura. No caso, ele não vai responder, porque ele está seguindo a lei, está seguindo aquilo que está previsto na lei e fez tudo com o rito correto. Então, só responde por esse crime, pessoal, quem faz ato não previsto na lei ou não resultante de medida legal. Beleza? Então, tá aí a importância mais ainda de você conhecer as leis, conhecer as regras e cumpri-las para que você não responda por tortura e não responda por nenhum outro crime. Beleza, pessoal? Vamos adiante, então. Bom, agora vamos resolver uma questãozinha, né? Fica chato a gente ficar só falando aqui. Bom, balalá, né? A respeito do tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes do crime organizado, dos crimes de tortura e dos crimes hediondos, julgo o item que se segue. Pode pausar aí e resolver antes, tá, pessoal? Questão aqui de 2023 para delegado de polícia. Não se assuste, a gente tem que fazer questão da banca, questão para a gente testar o nosso conhecimento, não importa o cargo. A questão fala assim: a caracterização da conduta de submeter pessoa presa a sofrimento mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei, como crime de tortura, dispensa para seu aperfeiçoamento o especial fim de agir por parte do agente. O que você acha, pessoal? A questão está correta, né, pessoal? Fala aqui, a caracterização da conduta de submeter pessoa presa a sofrimento mental, ou seja, pode ser tanto físico quanto mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei. Então, ele cometeu ato não previsto em lei e fez a pessoa sofrer mentalmente. É um crime de tortura. Como falou aqui, como a gente falou no slide, dispensa o especial fim de agir por parte do agente. Então, nos 4 primeiros tipos de tortura tem um especial fim de agir, né? Especial tortura castigo e fim de castigar. Tortura discriminação, apenas o fim de discriminar, racial ou religiosamente. Tortura crime, fazer a pessoa cometer uma ação ou omissão de natureza criminosa. E a tortura prova, você pegar uma informação, declaração ou prova da pessoa. Então, essa questão está certa. O único crime de tortura que não tem um especial fim de agir é a tortura de pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. Beleza, pessoal? E agora vamos falar sobre a omissão perante a tortura, né? Aquela que eu falei que é diferente e não responde por reclusão. Beleza? Então, a omissão perante a tortura fala assim no parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, pessoal, a gente já vê que a diferença, né, que a pena ela cai pela metade. A pena normal de crime de tortura é reclusão de 2 a 8 anos. Mas no caso aqui da omissão vai ser metade e não vai ser pena de reclusão, vai ser pena de detenção. Então lembra disso na prova. Todos os crimes de tortura são punidos com reclusão de 2 a 8 anos, com exceção da omissão, que vai ser a detenção e vai ser de 1 a 4 anos. Eu coloquei o comentário, né? Logo fica evidente que não apenas condutas ativas são punidas da lei de tortura, mas também condutas omissivas de quem deveria agir.
De acordo com o Código Penal, a omissão só é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Beleza? Aqui eu coloquei todos os crimes de tortura são punidos com pena de reclusão, com exceção da omissão perante tortura, que é punida com pena de detenção. Então, deixa eu olhar para vocês para comentar um pouco sobre esse crime aqui, que também cai bastante em prova, pessoal. As bancas gostam muito, né? O que seria a omissão perante tortura? Seria você consentir um crime, né? No caso, você, na verdade, consentir não. Para o que eu falei. Omissão perante tortura, por exemplo, tá lá o delegado, chegando lá, o delegado da PF, chega na delegacia e vê os agentes torturando lá, conduzido, alguma coisa assim. Ele vai lá e caga. Esse delegado, ele tinha o dever de evitar a tortura, né? Ou apurá-las, tipo, punir os agentes que estão torturando. Mas ele vai lá e caga, não faz nada com os agentes, ele se omite. Então aí ele vai responder sobre a omissão perante tortura, pena de detenção de 1 a 4 anos. Agora tem outra coisa, pessoal, que as bancas elas tentam confundir o aluno, e que eu já vi cair bastante em prova, eu já errei muitas questões nisso no começo, quando eu era concurseiro, que ela fala assim, por exemplo, é um comboio de 4 policiais militares. Eles pegam o indivíduo lá, perseguem, capturam, e 2 começam a bater, torturar, e outros 2 dão cobertura, ficam vigiando para ver se não vai chegar outra pessoa. Esses 2 que estão vigiando, eles cometem omissão perante tortura? Certo ou errado? O que você acha, meu aluno? No caso, pessoal, está errado. Porque no caso ali eles estão juntos, né? Eles estão participando juntos da abordagem, eles estão dando cobertura, então eles não estão se omitindo, eles estão participando do crime de tortura como partícipes, né? Como coautores ali, entendeu? Não estão fazendo ali o verbo, mas estão ajudando. Então, no caso, eles vão responder pela tortura, reclusão de 2 a 8 anos. Agora, a diferença do delegado, que eu falei, o delegado não tinha nada a ver, chega lá, vê o pessoal torturando e não faz nada, apenas se omite. Aí sim, ele vai responder pela omissão perante a tortura. Beleza? Da mesma forma, por exemplo, uma mãe que se omite ao padrasto que tortura a filha, tortura castigo, por exemplo. Ela vai responder por omissão perante tortura, porque ela tinha um dever de cuidado. Então, tanto o dever ali para servidor público, quanto o dever de cuidado sobre guarda ou autoridade. Beleza? Então, guarde bem essa diferença entre omissão perante tortura ou um comboio policial que alguns dão cobertura, por exemplo. Quem dá cobertura, quem vai lá e fica cuidando da porta, no caso, está participando como partícipe da tortura. Beleza, pessoal? Light aqui. Bom, agora vamos falar sobre as qualificadoras do crime de tortura, né? Causas que qualificam o crime de tortura. A primeira causa aqui é se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Então, nós já vemos aqui que aumenta 2 anos da pena, né? A reclusão normal é de 2 a 8 anos. No caso, se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, vai ser 4 a 10 anos. Beleza? Agora, outra qualificadora. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Aí fica mais grave ainda, né, pessoal? É de 8 a 16 anos. Então, lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, 4 a 10 anos. Morte, 8 a 16 anos. Eu coloquei um comentário. A lesão corporal leve não é qualificadora do crime de tortura. A tortura qualificada somente ocorre quando houver como resultado lesão corporal grave ou gravíssima, que aí a pena vai ser de 4 a 10 anos, ou ainda o resultado morte, que aí a pena é de 8 a 16 anos. Beleza? Então, pessoal, vou até voltar aqui para falar com vocês. Tome cuidado, porque a lesão corporal leve ela não qualifica o crime de tortura. É apenas a lesão grave e a lesão gravíssima. Então, tem lá no Código Penal, né, o famoso PIDA, PEIDA, você deve aprender isso em direito penal. No artigo 129 do direito penal, fala ali as hipóteses de lesão grave ou gravíssima. Beleza? Vamos prosseguir aqui, então. Falar agora sobre as causas de aumento de pena. Então, a diferença, você já deve saber disso, né? Qualificador é quando faz uma pena diferente. Então, trouxe a pena aí de 4 a 10 anos, quando lesão corporal grave ou gravíssima, e a pena de 8 a 16 anos, se resulta a morte. Agora, temos as causas de aumento de pena. Beleza? Deixa eu só voltar aqui, pessoal, falar uma coisa importante sobre as qualificadoras. E pode ser um peguinha de prova, né? Que concurseiro iniciante comete muito. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês aqui, porque eu sei que grande parte às vezes está iniciando, ou às vezes já é experiente, mas acaba caindo, devido à alta confiança, caindo em pegadinhas de prova. Então, tem muita diferença no fim de agir da pessoa. Sempre quando você for fazer uma questão de direito penal, processual penal, legislação penal especial, preste atenção no que a banca está falando sobre o fim de agir da pessoa. Qual que é a finalidade dela? É a finalidade de torturar? É a finalidade de matar? Porque isso vale muito, entendeu? Por exemplo, se a pessoa ela quer matar, o fim dela é matar outra pessoa. E ela vai lá e utiliza a tortura para isso. Ela vai tortura para matar. Ela vai responder por homicídio qualificado por meio
insidioso ou cruel pela tortura. Agora não, se a pessoa quer torturar, ou seja, ela quer só causar sofrimento físico ou mental à pessoa, e sem querer ela acaba matando. Aí no caso nós temos um crime que é préter-doloso, né? Ou seja, o dolo era tortura e a culpa foi o homicídio. Aí sim ela vai responder por tortura qualificada, entendeu? Então, preste bem atenção, isso serve para todas as leis ali, até o Código Penal mesmo. Qualquer questão que você for fazer sobre direito penal, legislação penal especial, preste atenção no que a banca está falando, que é o intuito do agente. O que ele quer? Ele quer torturar a pessoa, ele quer matar, para ver se ela vai responder por homicídio qualificado, para ver se ela vai responder por tortura qualificada, entendeu? Então ela sempre vai responder por aquilo que ela queria. Ela queria torturar, vai responder por tortura. Ela queria matar, vai responder por homicídio, beleza? Então, essa é a dica do Eliseu, dica muito importante para várias questões de prova que vai ter na sua prova, tenho certeza, pessoal. Agora vamos falar sobre a causa de aumento de pena, né? Coloquei aqui até do lado, né? Nesse mnemônico aqui eu não fui uma mãe, eu fui uma avó, né, pessoal? Então aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Como é chato decorar, né? Coloquei aqui para você lembrar. 1/6, né? E 1/3. Então a pena aumenta de 1/6 a 1/3 na lei de tortura. Se o crime é cometido por agente público, então como eu falei, na nossa lei de tortura brasileira não é crime próprio, mas se o agente público cometer, vai aumentar a pena de 1/6 a 1/3. Se o crime for cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, também vai aumentar a pena de 1/6 a 1/3. E se o crime for cometido mediante sequestro. Então, sequestrei a pessoa para cometer tortura. Vai ter o aumento de pena de 1/6 a 1/3. Beleza, pessoal? Então, cometido por agente público, cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos e cometido mediante sequestro. Beleza, pessoal? Vamos então resolver mais uma questãozinha aqui, né? A conduta de submeter uma vítima com 61 anos de idade sob seu poder, com emprego de violência a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal, constitui. Vamos lá, pausa aí para vocês resolverem a questão. Constitui conduta típica, por se tratar de exercício regular de curatela? Errado, né, pessoal? Não é conduta típica. Nós sabemos aqui que, no caso, uma vítima com 61 anos de idade, ou seja, vai ser aplicada a causa de aumento de pena, ela estava sob o poder da pessoa, e o intuito aqui, a finalidade específica era aplicar castigo pessoal. Então a gente tem a tortura-castigo na forma de aumento de pena. Então a gente vai responder por tortura-castigo e ainda com aumento de 1/6 a 1/3. Então, como eu falei, qual é o intuito da pessoa? É aplicar castigo pessoal, mas ela submeteu a intenso sofrimento físico aqui no caso. Né? Então não é lesão corporal. Crime de tortura com causa de aumento de pena. Então gabarito aqui, letra C. Crime de tortura na modalidade simples. Não, a gente sabe que vai ter aumento de pena porque a vítima é idosa, né? Ela tem mais de 60 anos. Crime especificado no Estatuto do Idoso. Não, crime de tortura. Então, gabarito, letra C. Bora falar agora, pessoal, dos efeitos da condenação. Parágrafo 5 fala assim: a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, o que tem de importante aqui, pessoal? Falando que a condenação ela vai acarretar a perda do cargo, função e emprego público. Então, você, servidor público, tome muito cuidado. Se você for condenado por tortura, né, então precisa ser condenado, não é só responder pelo processo, você tem que ser condenado efetivamente, você vai perder o seu cargo. Então, estudei tanto para policial federal, acabei torturando alguém, policial rodoviário federal, você vai perder o cargo. Então, tome cuidado, não torture nenhuma pessoa. E além de perder o cargo, você vai ser interditado para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, deixa eu olhar para você, para ficar claro. Então, pessoal, aqui na tortura, o efeito da condenação ele é automático, beleza? Então, tem várias leis, a lei de abuso de autoridade, por exemplo, o efeito da perda não é automático, porém na tortura, no crime de organizações criminosas, é efeito automático. Então, se você for condenado na tortura, a consequência é que você perca o seu cargo, beleza? Então, se você for condenado, automaticamente você perde o cargo. Então, cai muito isso em prova, pessoal, falando que não é automático, que o juiz tem que motivar na sentença. Não. Foi condenado por tortura, você vai automaticamente perder o cargo. Beleza? E não só perder o cargo. Por exemplo, eu perdi o cargo para policial federal, só que já está com o edital da PRF, vou fazer aqui e vou virar PRF. Você vai ficar interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada para exercício de qualquer cargo público, entendeu, pessoal? Então, por exemplo, eu fui condenado a 4 anos de reclusão por ter cometido crime de tortura. Eu vou ficar interditado pelo dobro de 4 anos, ou seja, eu vou ficar interditado por 8 anos de exercer algum cargo público, entendeu, pessoal? Então você vai perder o cargo automaticamente
e além disso você vai ficar interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada. Beleza? Vamos voltar aqui para o slide então, né? Bom, falei para vocês, né? Mas como as pessoas ficam em dúvida, a mesma lei sendo clara, o STF e o STJ já decidiram que esse efeito decorre automaticamente da condenação, ou seja, não precisa motivar. Pessoal, o parágrafo 7º do artigo 1º dispõe que o condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Porém, isso aqui a gente sabe que é inconstitucional, né, pessoal? Lei dos crimes hediondos, lei de tortura, entre outras leis, vem prevendo, o cara vai começar em regime fechado, vai começar em não sei o quê. Isso aí é questão de tempo até o STF e o STJ julgar inconstitucional. Como eu falei aqui, o STJ tem afirmado em julgados recentes que não é obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Esse entendimento decorre do posicionamento do STF relacionado aos crimes hediondos e equiparados, entre eles o crime de tortura. Portanto, qualquer lei que disponha sobre o cumprimento inicial de pena em determinado regime será inconstitucional, foi o que eu falei, né? Isso que deve ser respeitado o princípio da individualização da pena nas fases legislativa, judiciária e executória, evitando-se a padronização da sanção penal. Beleza, pessoal? Então, o que quer dizer isso aqui? A lei de tortura vem previsto ali que o condenado por crime de tortura vai iniciar no regime fechado, né? É até uma coisa boa que os legisladores, no caso os senadores e deputados, fazem, né? Eles querem punir de forma mais rigorosa ali o condenado por crime de tortura. Porém, né, quando eles fazem isso, eles estão afetando a individualização da pena. Então, a individualização da pena, você deve ter aprendido em direito processual penal ou direito constitucional, ela tem 3 fases: a legislativa, a judiciária e a executória. Então, o legislador ele tem que individualizar, né? Por isso que ele coloca ali reclusão de 2 a 8 anos, para que ele consiga individualizar. Tem pessoas que vão responder por 2 anos, vai ser suficiente. Agora, tem pessoas que merecem 8 anos, entendeu? E o juiz também, o juiz vai motivar a sentença de acordo com o caso. Você merece 4 anos devido a isso, isso e isso. E na execução também, né? A execução da pena sofre o princípio da individualização. Deve ser uma individualizada, feita de maneira individual, entendeu? Então, para isso que não pode já falar ali que o cara vai começar em regime fechado. Porque para alguns vai ser necessário regime fechado, mas para outros o semi-aberto, para outros o aberto, entendeu? Então, qualquer lei que venha falando que tal pessoa vai começar em regime fechado, ela vai ser inconstitucional, porque isso aí afeta o princípio da individualização da pena, nas fases legislativa, judiciária e executória. Beleza, pessoal? Isso aqui tem poucos cursos, hein? Não é todo curso que aprofunda, assim, de maneira detalhada, tudo que pode cair na sua prova. Vamos voltar para o slide, então. Resolver mais uma questãozinha, né? Porque é de questão que vive o concurseiro. O que concerne a Lei 9.455 de 1997, a Lei de Tortura, assinale a opção correta. A condenação de servidor ou empregado público por crime de tortura acarretará a perda do seu cargo, da sua função ou do seu emprego público. Será, pessoal? Será que é isso mesmo? Marque aí, pausa aí para você resolver. Crime de tortura, ele é imprescritível. Sabemos que não é imprescritível, pessoal. Lembrando que eu fiz para você no começo da aula, ração é imprescritível. 3TH não tem graça. Sigamos. A configuração do crime de tortura demanda a conduta comissiva do agente. E aí, pessoal, o que vocês acham? A configuração do crime de tortura demanda, ou seja, é necessário que tenha uma conduta comissiva do agente? Nós sabemos que não, né, pessoal? Tem também a tortura omissiva, a tortura daquele que tinha o dever de evitar ou apurá-las e não faz. Então, pode cometer tortura na forma omissiva também. A imposição de sofrimento físico é elemento essencial do crime de tortura. Olha aqui, pessoal, como tudo que eu falei para vocês que cai em prova está caindo. Não é só sofrimento físico. Sofrimento físico não é essencial. Pode ser sofrimento físico, pode ser só sofrimento mental, ou pode ser os dois juntos, entendeu? Então, não é elemento essencial. Então, aqui, a alternativa A é o nosso gabarito, está correto, né? Realmente, eu falei, é automático, né? A condenação de servidor ou empregado público por crime de tortura acarreta a perda do seu cargo, da sua função ou do seu emprego público. E complementando, ele vai ficar interditado para o exercício do cargo pelo dobro do prazo da pena aplicada. Beleza, pessoal? Então, gabarito dessa questão, letra A. A questão aqui, delegado de polícia PC Paraíba. Pausa aí e resolve primeiro. Assinale a opção correta em relação às disposições estabelecidas na Lei 9.455 de 1997. A configuração do crime de tortura exige a prática de violência. Sabemos que não exige, né, pessoal? 99% das questões que falar que é necessário, que exige, vão estar erradas, beleza? Então, quando se falar que exige, já dobra o seu olho para ver se está errado. Então, não exige a prática de violência porque pode ser praticada também por grave ameaça. Letra B. Para caracterização do delito de tortura, é necessário que a conduta criminosa se destine
a atingir um fim específico, como a obtenção de informação, declaração ou confissão sobre determinado fato. Bom, regra necessária sim, né? Vamos ver se está certo. As próximas questões. O agente que se omite em face das condutas previstas nessa lei, quando tinha o dever de apurá-las, incorre nas mesmas penas previstas para os crimes nela descritos. Não, pessoal, olha aqui a importância, né, de saber sobre as penas também. Não é a mesma pena, né? Quem comete a omissão vai responder por detenção de 1 a 4 anos. Agora, os crimes normais de tortura é reclusão de 2 a 8. Letra D. A perda do cargo público não é efeito automático. Errado, sabemos que é efeito automático. Não se exige que o sujeito ativo da tortura seja agente público para a caracterização dessa infração penal. Então, pessoal, a gente fica com o gabarito aqui, letra E, né? Você viu como que se resolve a prova, né, pessoal? A letra C ficou ali bem em dúvida. Então, a letra C não, a letra B, né? Fala que deve ter um fim específico. Nós sabemos que não são todas que tem que ter fim específico, né? Por exemplo, a tortura de pessoa presa não tem que ter um fim específico. Entendeu? Então, por isso que a letra B está errada e o nosso gabarito é a letra E. Então, saiba fazer prova. Às vezes, se você marca a letra B ali, porque em regra tem que ter finalidade específica para cometer o crime de tortura. Mas como não é a regra geral, não é 100%, a alternativa E é a mais correta e a banca veio com o gabarito de letra E. Não adianta chorar depois e falar que tem 2 questões certas, pessoal. Por isso que a gente tem que saber fazer prova quando é prova de alternativa. Quando é prova de certo e errado é mais difícil, né? Mas daí dá para entrar com recurso mais facilmente. Mas aqui o gabarito, no caso, é a letra E. Beleza, pessoal? Vamos falar agora também sobre a hipótese de extraterritorialidade prevista na lei de tortura. Nós temos extraterritorialidades ali previstas no Código Penal, mas temos também aqui na lei de tortura. O artigo 2º fala assim: o disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, ou seja, foi cometido fora, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Beleza, pessoal? Então, aqui o que está falando, né? Está falando que a lei brasileira vai ser aplicada mesmo que o crime seja cometido no estrangeiro, no exterior, em alguns casos, né? Ou seja, quando a vítima do crime for brasileira, pode ser aplicada a lei de tortura, ou quando o agente se encontra em local em que a lei brasileira seja, em geral, aplicável. Beleza? Então, mesmo que o crime seja cometido na Argentina, por exemplo, sendo a vítima brasileira, pode ser aplicada a lei brasileira. E mesmo que seja cometido na Argentina, a vítima de qualquer outro país, só que a gente está no Brasil, ou está em um lugar que a lei brasileira é aplicável, vai também ser aplicada a lei de tortura. Beleza, pessoal? Vamos resolver aqui, então, a nossa última questãozinha, pessoal, para finalizar a nossa aula sobre a lei de tortura. Guarda Civil Municipal, Prefeitura de Boa Vista, Sebrasp. No que diz respeito aos crimes tipificados na lei de tortura, assinale a opção correta. Pode pausar e resolver antes. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça mediante a imposição de sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação. Então aqui está certo, né? Vamos ver se não tem alguma mais certa ainda que essa, né? Constitui infração civil e não crime a omissão frente à prática do delito de tortura. Errado, sabemos que se omitir perante tortura é crime também, porém vai ser aplicado pena de detenção de 1 a 4 anos. Os crimes da lei de tortura aplicam-se somente a delitos ocorridos no território brasileiro. Errado, acabamos de ver aqui que tem hipótese de extraterritorialidade quando a vítima for brasileira ou quando o agente estiver em local submetido à legislação brasileira. O fato de o agente do crime de tortura ser servidor público